São trabalho dos tratamentos térmicos. Os componentes sou eu, o Cleison Furlaneto, o Ian Gonçalves e o Marcos Vinícius. Pode passar. Tratamento térmico. Primeiro a gente vai falar o que é um tratamento térmico. É uma prática muito comum na metalúrgica, que pode ser realizada em toda a peça ou de uma forma localizada, que seria em apenas uma parte. Caracteriza-se como um conjunto de processos cuja a finalidade é a melhoria das propriedades dos metais. Isto ocorre quando este metal passa por uma alteração de temperatura de forma controlada, que pode aumentar a vida útil para melhorar as propriedades mecânicas e proporcionar maior proteção contra oxidações e assim por diante. O princípio básico desse processo é a reorganização estrutural dos átomos, visando adequar os parâmetros para que o melhor aproveitamento da peça metálica. Pode passar. Vamos falar sobre o recozimento. O recozimento é um tratamento térmico no qual o material é exposto a uma temperatura elevada durante um longo período e posteriormente resfriado lentamente. Geralmente, esse processo é realizado para aliviar tensões, reduzir dureza, aumentar a ductilidade e tenacidade, bem como produzir uma microestrutura específica. O controle da temperatura durante o resfriamento é essencial para que se evite danificações no material, como trincas ou empenamento. O recozimento é realizado por meio de 3 etapas: aquecimento até a temperatura desejada, a manutenção ou encharque nessa temperatura e também o resfriamento lento, que normalmente é em temperatura ambiente ou ao ar dentro do forno desligado. O objetivo, assim, uma dessas classes desse tratamento é o recozimento intermediário, que pode ser utilizado para anular os efeitos da etapa fria, com a finalidade de aumentar a tenacidade e a ductilidade, resultando em uma granulometria fina. Pode passar. Temos também a normalização, que é um processo de normalização, consiste em aquecer as peças até a temperatura de austenitização, que acaba mantendo um patamar estável por um período determinado, até o total encharque térmico das peças, seguido de um resfriamento que pode ser realizado ao ar calmo ou também forçado, que seria através de um resfriamento líquido, ingerido água e assim por diante. Os aços com alta liga, aços para ferramenta, por exemplo, possuem a temperabilidade quando resfriado ao ar, obtendo outro tipo de estrutura, podendo, portanto, não é recomendado o processo de normalização para estes casos. Um outro benefício para o processo de normalização é a homogeneização, que da composição química do material através do mecanismo de difusão, chegando até eliminar segregações e alinhamentos inerentes ao processo de fabricação. Nos aços, normalmente, o resultado do processo de normalização é uma estrutura constituída por perlita e ferrita, com os grãos uniformes e finos, podendo variar de acordo com a composição química de cada matéria-prima. Pode passar. Agora eu vou estar falando aqui sobre o recozimento pleno. O recozimento pleno, ele é um processo que consiste no aquecimento de um aço a uma temperatura superior à zona crítica. Então a gente vai ter ali um aço submetido a uma alta temperatura e logo após ele ser submetido a essa temperatura superior à sua zona crítica, a gente vai ter um resfriamento lento dentro do próprio forno que foi aquecido esse aço. Então a gente vai ter todo um processo em apenas uma máquina, que é o aquecimento e o resfriamento lento.
A finalidade desse processo ele é restaurar as propriedades alteradas por tratamentos mecânicos ou térmicos anteriores, ou seja, o que aconteceu antes com a peça, a gente pode estar revertendo para a sua estrutura base e fazendo esse recozimento pleno. Pode passar. Agora eu vou falar sobre o recozimento subcrítico. O recozimento subcrítico ele é parecido com o recozimento pleno, por esses dois processos iniciais, que é o que? O tratamento térmico ele aquece a determinado metal a uma temperatura elevada por um determinado período. Depois que ele é aquecido durante esse período, ele é resfriado lentamente. E a intenção desse processo ele é aliviar as tensões da peça, a fim de deixar o material mais tenaz, mole e dúctil, produzindo assim uma estrutura específica. Falando mais em termos técnicos, ocorre um aquecimento na peça a uma temperatura aproximadamente de 700 graus Celsius. E quando essa estrutura é submetida a essa temperatura, a gente vai ter ali, se a estrutura for de aço carbono eutonoide, por exemplo, a gente vai ter ali presente a microestrutura original, que ficará no forno por um recozimento subcrítico de 15 a 25 horas aproximadamente. E esse tipo de material ele é muito mole também, sendo assim ele é bem fácil de ser deformado e ele é fácil de ser moldado também. Pode passar, por favor. Agora eu vou falar sobre a têmpera. A têmpera ele é um processo, né, como que ocorre todo esse tratamento. Ele consiste no aquecimento de certo material até uma temperatura de aproximadamente 800 graus Celsius. E o que ocorre nisso? Depois que é feito todo esse aquecimento, a gente tem uma brusca queda de temperatura quando a gente submete esse material por exemplo, ao contato com a água ou óleo. Ou seja, a gente vai ter esse alto aquecimento a 800 graus Celsius e logo após isso a gente vai ter um resfriamento muito brusco na água ou no óleo. O objetivo desse tratamento, no caso a têmpera, ele é de obter martensita na estrutura do aço. Então a gente vai ter ali um material muito duro e frágil. Então, portanto, as peças elas devem ser resfriadas rapidamente, porque a gente não tem o objetivo de alcançar ferrita, perlita e bainita. Então a gente vai ter que fazer esse resfriamento rápido para que essas estruturas não sejam formadas. Então, devido a isso, a gente tem essa queda brusca de temperatura para ocorrer todo esse processo da têmpera. Pode passar. Bom, dando sequência ao que o Ian disse da têmpera, quando é feito esse resfriamento, no caso do aço acelerado, ele acaba ficando um pouco mais quebradiço, embora ele seja um processo da têmpera fique duro. Então é feito o processo de revenimento. Com esse processo, ele tem o objetivo de corrigir as imperfeições da têmpera. Então, esse processo só é possível ser feito após o processo de têmpera, no caso do aço, ou de outros metais que vá ser feito o processo. Ele tem como finalidade o aumento da dureza do material de aço. Contudo, isso é pelo fato de que o aço, quando é temperado, ele é quebradiço. Então, com esse procedimento, ele se torna, além de um material duro, um material também mais resistente. O resultado do processo de revenimento depende muito do tipo do aço que está sendo utilizado e também da temperatura que ele foi aquecido. Esse procedimento é feito a partir da elevação da temperatura, que ocorre um aumento da difusividade do carbono e também que possibilita a difusão do ferro no material. A partir disso, ocorrem processos metalúrgicos que reduzem a energia acumulada nas interfaces de martesita e também das precipitações de carbono. Uma observação: a martesita é uma estrutura tetragonal de corpo centrado, supersaturado de carbono. O procedimento tem temperatura superficial. Esse procedimento
é realizado para endurecer a camada de superfície. Ele pode ser feito em mais de uma maneira. Ele tem como finalidade reduzir o desgaste e aumentar a durabilidade de um componente. Geralmente, esse processo é feito de um reforço superficial com finas camadas de uma liga metálica. Mas ele pode ser feito também de algumas formas diferentes, como processo de chamas, indução ou jateamento de gralhas de aço, que é o que está sendo representado na imagem. E tem o tratamento químico. O tratamento químico tem como objetivo de componentes a adição de componentes químicos à superfície do material, no caso do aço, por exemplo. O procedimento é realizado para aumentar a dureza da superfície do material com o objetivo de manter a ductibilidade no interior do metal ou da peça. Para que seja feita com um bom resultado, tem que ser feita sob temperaturas altas, girando em torno de 500 a 1000 graus Celsius, de uma forma que se tenha uma ductibilidade, para poder, que assim ele vai evitar o desgaste e que haja uma boa difusão no metal quando é feito o procedimento. Assim finalizamos nosso trabalho e agradecemos a atenção.